Amigo assinante, eu sou de um tempo em que se usava um dito popular que dizia: Abreu, águas mil. Não é o que se verifica hoje no estado do Ceará. Segundo o Dr. Hipérides, historicamente, a média pluviométrica no Nordeste e no Ceará em particular sempre foi ruim, uma média baixa. Todas as previsões hoje dos meteorologistas é que este ano ficaremos abaixo dessa média histórica. Isso para dar a você, assinante, a dimensão de quão grave é o problema, nesse instante, de recursos hídricos no estado do Ceará. Dessa vez, como se sabe, não é só o Ceará que está sofrendo com seca, nem só o Nordeste, que historicamente o sistema Cantareira em São Paulo está colapsado também, e a gente está vendo pela televisão todos os dias. A única exceção, mas também por um problema tão grave quanto a falta, é o Rio Madeira, lá no Acre, em que chegou a isolar, inclusive, aquele estado e várias regiões do norte. No estado do Ceará, as previsões para o próximo ano são ainda piores. Aproxima-se a consolidação do fenômeno El Niño. São essas as previsões. O El Niño é aquele fenômeno cujas águas dos oceanos se aquecem e isso faz com que também se diminua mais ainda a precipitação pluviométrica. É para discutirmos os vários ângulos do gerenciamento de recursos hídricos, a perspectiva para o estado do Ceará e o Nordeste como um todo, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para discutirmos este assunto, nós trouxemos as três pessoas mais indicadas. O Dr. Hipérides Macedo, dispensa maiores apresentações, foi, sob sua gestão, que se formulou pela primeira vez o que se convencionou chamar de gerenciamento de bacias aqui. O também não menos conhecido nessa área, que foi quem teve a responsabilidade como secretário de Recursos Hídricos à época, pensar, formular, conceber esse plano, o Dr. José Liberato Barroso, também engenheiro, assim como o Dr. Hipérides, e temos também a participação de uma autoridade neste assunto, porque tem a responsabilidade, inclusive, de monitorar, gerenciar, construir, operar, que é a doutora Robeísa Holanda, assessora técnica da Direção-Geral do DENOX. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Hoje com as participações do professor, hoje consultor Hipérides Macedo, a doutora Robeísa Holanda, como assessora técnica da direção do DENOX, e o doutor José Liberato Barroso. E vamos discutir, agradecendo desde já a presença de todos, recursos hídricos, setor no qual todos aqui são doutores. Bom, e eu queria começar, vamos para poder o assinante acompanhar bem isso, vamos focar nessa nossa bacia, nesse gerenciamento dessas bacias. O estado do Ceará hoje tem um sem número de açudes, entre pequenos, grandes e médios, portanto há um espelho d'água, há uma acumulação de recursos hídricos hoje, quando abastecidos, bastante significativa. Entretanto, essa irregularidade pluviométrica, que é a regra, impede que nós tenhamos uma segurança hídrica aí permanente. Então, estamos sempre aí numa ameaça. Se pegarmos o Baixo e Médio Jaguaribe, você tem aí o Oroz, você tem aí o Banabuiú, você tem o Castanhão como as três grandes referências dessa nossa bacia. Doutor Hipérides, bom, vou começar, vou inverter aqui com o doutor José Liberato, que, como eu disse no editorial de abertura, teve a responsabilidade, no primeiro governo Tasso Gereissati, de iniciar exatamente uma concepção, um novo modelo de gerenciamento de bacia. Qual é a nossa realidade hoje, doutor José Liberato Barroso, nesse aspecto? Telespectador, meus cumprimentos. A gente precisa
contextualizar um pouco a história, que é para ficar bem entendido, essa história dos recursos hídricos no estado do Ceará. O governo Tasso Gereissati, à época governador do estado, e o Vicente Fialho, na Secretaria de Recursos Hídricos, a Secretaria Especial a nível de ministério, ao assumir os novos governantes, o Fialho coordenou, então, vários estados, os estados nordestinos principais, da Bahia até o Piauí, até o Maranhão, e convidou todos os governadores para que nós fizéssemos uma visita lá aos Estados Unidos, lá aquela região da Califórnia, e para que a gente pudesse sentir o que era realmente o tratamento que a sociedade dava aos recursos hídricos. Tá? E de lá, tá, era para se sedimentar a ideia de que a água ela precisava ser bem gerenciada. Tá? Então, aqueles filminhos de cowboy que a gente assistia, aquilo tudo partia de historinhas que vinham de brigas por recursos hídricos. O meu gado bebeu a água que veio suja da fazenda vizinha. Então, aquilo começou a gerar conflito e começou a surgir a necessidade dos recursos, de gerenciamento dos recursos hídricos. Que aqui no Brasil não era diferente. Né? O que mais se via, há pouco o Arnaldo nos contava uma história aqui do pau de lata, né, que tinha que ir buscar água no chafariz, e a pessoa mais importante que tinha lá era o serviçal que tomava conta da chave do chafariz. Quer dizer, ele passou a ser uma autoridade porque ele tinha a chave e só começava, todos ficavam submetidos à vontade dele. Então, o gerenciamento dos recursos hídricos era uma necessidade premente. O estado do Ceará, então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos ações difusas em vários órgãos e não tinham um eixo, nós não tínhamos uma política de recursos hídricos para o estado do Ceará. Quem começava a ter isso no Brasil, em 86, naquela época, era o estado de São Paulo. O estado do Ceará nem se falava em ter ainda política de recursos hídricos. Então, estabeleceu-se que nós iríamos, no primeiro governo, construir uma política de recursos hídricos para o estado do Ceará. Bom, então eu vou pegar daqui, e como o doutor Hipérides participou da sua equipe, eu quero então, para o assinante ir acompanhando melhor, qual foi a concepção, já que coube ao professor Hipérides, a formulação dessa concepção de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que para o assinante, o Estado da época tinha apenas os reservatórios, todos, individualmente, sem nenhuma interligação, que se chamou de interligação de bacias, sem nenhum controle que esse gerenciamento deva fazer. Exato. Eu queria que o doutor Hipérides nos contasse qual a concepção, qual foi pensado. O primeiro instrumento de gerenciamento que o doutor Liberato acabou de afirmar foi o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Na época que nós começamos na Secretaria, houve a concepção da chamada Lei Nacional de Água. Foi criada a agência e coincidiu também com a legislação federal de água. Até então, a água fazia parte da posse da terra. Né? Os americanos, já em 1850, já desde Abraham Lincoln, que a água é separada da terra. Né? Você tem a terra, mas não tem a água. Ainda hoje, as pessoas, cidadãos americanos, possuem cotas de água da região de Salinas, das Montanhas Rochosas e do Colorado. Eles vendem a água para cervejaria, vendem cota de água para saneamento. Então, a água sempre foi um elemento da Bolsa de Valores, um instrumento. Então, pela primeira vez no Brasil, foi formulada uma política que separa a água da posse da terra. Muitos deputados não sabem nem que votaram isso. Mas a água não pertence mais à terra. Antigamente, a água chegava na vara da justiça como elemento de posse de terra. Hoje não tem mais. A água é uma coisa, a terra é outra. Você tem por conta dessa separação... O cidadão tem um açude na fazenda dele, mas aquela água não é propriedade A água é pública, é um bem público
que tem que ser gerenciado com participação da sociedade pelo Estado também. Então, depois dessa mudança grande, institucional, radical, na concepção desse projeto, foi que gerou todo esse projeto de gerenciamento de bacia. Bom, professora Rubeiza, o DENOX, desde que existe, e já vai aí 70 anos de DENOX? 100? 100 anos de DENOX. Foi criado com essa função, com essa responsabilidade de dotar essa região de uma capacidade de reservas hídricas suficientemente para se tornar uma região autônoma, menos infensa, digamos assim, a essa irregularidade, essa variação climática, né? Qual é a visão que o DENOX tem hoje? Vamos focar no estado do Ceará, a partir dessa nova política de gerenciamento. Em que isso fortaleceu a política até então pensada, desenvolvida pelo DENOX? Fortaleceu porque agora tem, além de ser integrada, né, ela é participativa, tem a participação da sociedade civil através dos comitês de bacias. A gestão hoje é integrada, a gente trabalha com um termo de cooperação técnica entre a Agência Nacional de Águas e o Estado do Ceará, onde a Secretaria de Recursos Hídricos entra como interveniente e a COGE, ela entra como colaboradora. E nós fazemos, dos nossos açudes, nós fazemos o monitoramento, porque pela dominabilidade das águas, enquanto ela está retida no reservatório, a água é federal, porque teve recurso federal para construir a barragem. A partir do momento que ela sai e entra no rio, ela é estadual. Então, esse gerenciamento é feito em conjunto. Então, nós fazemos todas as simulações junto com a COGE e a Secretaria de Recursos Hídricos e levamos ao Comitê de Bacia para que eles decidam o uso daquela água para que atenda aos usos múltiplos, né? Aos irrigantes, aos piscicultores, se houver na região, às comunidades amontantes e a jusante. Então, a gente faz esse monitoramento a cada 3 meses e levamos à plenária e levamos 3 propostas. E aí, dentro dessa, o comitê elege uma proposta de vazão para que seja atendido naqueles 3 meses. Se houver algo extraordinário, então volta a se reunir, fazemos, ou se houver recarga, se houver chuva, para diminuir ou aumentar a vazão. Tudo isso é decidido juntamente com a população. Doutor Liberato, e esses comitês hoje? A participação, já que os comitês têm, em última análise, a última palavra para definir não só para quem, para quê, mas também a quantidade de água fornecida. Veja aí que esse é o dono da chave, é o homem lá do chafariz, lá do Iguatu, que eu lhe falava há pouco, que você mencionou. A participação desses comitês é feita com pessoas da sociedade civil, técnicos da área, com conhecimento dessa área especificamente, ou é aberto também a pessoas que, inclusive, não têm nenhuma relação com essa área? E qual é a sua percepção sobre isso? Bom, na ideia inicial, o Comitê de Bacia ele é super válido, né? O que se esqueceu de colocar é que para você você ser membro de um comitê desse, você precisa ter algum conhecimento técnico, porque você precisa dar um destino adequado, você ter conhecimento adequado minimamente, senão você vai discutir o que não sabe, né? Então, os representantes deveriam, claro, ser indicados pelas comunidades, mas eles deveriam ter uma qualificação. Esse é o único ponto falho que eu acho dos comitês. Então não é assim. Em funcionamento de bacia, não. Hoje você tem pessoas, tá certo? Dentro dos comitês de bacia, o representante, por exemplo, do movimento dos atingidos pelas barragens, tá? É uma pessoa que não estou dizendo que esse seja o que está sendo indicado. Um exemplo hipotético, citei um nome aqui
Mas ele chega lá e ele não sabe absolutamente nada do que se trata o assunto. Não é abrir a torneira ou fechar a torneira. Ele está dentro de um contexto, de uma bacia, de um volume de água onde tem uma demanda e onde tem uma oferta. Muitas vezes essa oferta que é natural não existiu. Você vai ter que ter uma perspectiva futura de utilização disso. Como é que você vai fazer? Então a pessoa está fora totalmente do contexto técnico para discutir um assunto de tamanha importância. A doutora Rubens fez aqui uma sinalização que gostaria de verdade, eu interferir. concordo com ele. Porque seria uma irresponsabilidade da população a responsabilidade de operar um sistema desse. Então, mesmo sendo baseado em técnicas de simulações anterior às propostas, né, que são levadas à plenária mais ou menos 3 propostas, mas se determinada parte da sociedade tiver mais representatividade dentro do comitê, uma proposta pode ser ganha que não seria o melhor para aquela comunidade diante das 3. Já ocorreu isso? Já. Já? E aí, Isso compromete a nossa segurança hídrica? não porque a gente sempre tem o cuidado de mandar as 3 propostas. E aí é um passo que a gente dá até a população para que ela veja que as decisões têm que ser tomadas com responsabilidade. Porque aí na hora que interfere, a gente chama e diz, olha, isso aqui não pode porque está interferindo. Então, essa não está sendo a melhor proposta. Dentro dessas, nós temos essas aqui para que vocês votem e elejam uma melhor para substituir essa proposta. Doutor Hipérides, até que ponto isso representa um risco? Essa preocupação eu não tenho, porque isso é um exercício democrático que com o tempo vai melhorando. À medida que o comitê tem uma participação maior dos usuários, dos grandes empresários irrigantes que trabalham com água, ele também tem uma agência reguladora. Afinal de contas, a presença do técnico, do especialista, está na decisão da água. Quem faz a modelagem da gestão, no Ceará, por exemplo, é a COGÉ, num termo de cooperação com o DENOX. O Ceará, por sinal, tem um bom entendimento, porque o domínio da água do Nordeste é federal. A maior parte dos assuntos são federais. Com isso, há necessidade de fazer um termo de cooperação entre o Estado e o DENOX. Nesse caso, o Estado tem a agência reguladora, que é um órgão técnico e que orienta o Comitê de Bacia na sua decisão. Agora, o comitê é paritário. É 1/3 usuário, aí é que está a pouca presença dos usuários. 1/3 é sociedade, que tem esses representantes desses movimentos, e 1/3 é o governo. Então, na verdade, com o exercício e o desenvolvimento dessa discussão, eu acredito que no futuro a tendência desse plenário é ser mais democrático e mais fiel às razões e à racionalidade da água. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já me informa que nosso tempo se exauriu aqui para esse primeiro bloco. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão a partir da realidade que nós temos hoje de acumulação. Fortaleza, por exemplo, corre risco de ter problemas de abastecimento, como está ocorrendo em São Paulo, nesse momento. Um instante só, e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, Canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Você assinante ligou agora, nós estamos discutindo hoje não só a capacidade hídrica do Estado do Ceará, mas sobretudo o seu gerenciamento, com as participações do Dr. Hipérides Macedo, da doutora Rubens Holanda pelo DENOX e do professor José Liberato Barroso, que foi quem, lá atrás, na década de 80, concebeu essa formulação para
gerenciamento de bacias no estado do Ceará. E antes que a gente conheça um pouco pelos números que a doutora Rubens vai nos apresentar da nossa capacidade hídrica hoje no Ceará, eu queria retomar uma discussão que é a seguinte. A senhora disse que apresentam-se 3 propostas para que os comitês decidam sobre qual a melhor proposta naquele instante para o gerenciamento. Esse gerenciamento ele está vinculado a vários aspectos. A vários órgãos e vários técnicos. Inclusive na quantidade, no destino, enfim, na demanda, tudo isso e tal. O fato de se levar 3 propostas prontas, ou seja, a COGE, o governo do estado apresentar, doutor Liberato, isso compromete o melhor uso desses recursos tão parcos? Olha, esse exercício de democracia que o doutor Ipédio se referiu, é claro que ele é salutar, mas ele precisa ser exercido, tá certo? Dentro de um foco técnico desse, por pessoas que tenham, que seja usuário, que seja sociedade, que seja governo, mas que eles tenham um determinado conhecimento do assunto. O mecanismo de ter as 3 propostas, tá certo? Já é uma defesa que o órgão executor, no caso a COGEA, tá, está se protegendo para que ela não aprove alguma coisa estapafúrdia. Então já está tendo uma indução àquilo que a COGEA acha que é certo, com 3 probabilidades, para que seja então votado. Mas isso não é para proteger, então não está para evitar a aprovação de algo estapafúrdio, como você mandou? Exatamente, então já é um mecanismo, já que essa comunidade não está à altura de fazer estas propostas, eles já criaram um mecanismo, tá certo, de proteção, que ele mesmo faz, olha, isso aqui pode ter 3 caminhos, vamos deixar que eles escolham quais são os 3 caminhos. Então, não está sendo aquele exercício que o doutor Ipédio se referiu, de que aquela própria comunidade ia descobrindo, olha, se eu estou usando, eu vou saber para que melhor eu vou usar. Se eu vou parar de usar ou eu vou restringir o uso, porque eu tenho consciência disso. Então, esta comunidade não tem esta consciência. E a proteção que eles criaram, tá certo? É exatamente, ele mesmo propõe e deixa que eles escolham, olha, qual é o que vocês acham melhor. Doutora Rubens, essa crítica que o doutor Liberato faz, qual é a percepção do DENOX sobre isso? Não, a responsabilidade aí não é só da COGE, são todos os órgãos. Quando é levada essas 3 propostas, ela já passou por um crivo técnico, tanto de técnico da CRH, como da COGE, como do DENOX, e nós elegemos as 3 melhores opções em relação ao gerenciamento hídrico, também à segurança na operação do reservatório. E a universidade também, a UFC, também participa disso, com o programa de simulação de reservatório. E diante da apresentação das 3 propostas, o comitê também participa para delegar as demandas e participa junto com a gente. No momento, se não é acessível às 3 propostas, pelo simulador é dada a possibilidade à comunidade presente a sugerir outras vazões e ser feita na hora o teste para ver como se comportaria aquele reservatório com aquela vazão. Já houve casos que não foi aceita as 3 propostas, e sim uma outra. Só que, ao longo dos meses, a própria população viu que o que ela escolheu não foi o melhor. Então, houve reuniões extraordinárias para que se voltasse ao pleito das 3 anteriores. Doutor, e isso é o exercício mesmo da democracia. Polêmica, eu lembro que essa polêmica, no primeiro e no segundo ano de inauguração do Castanhão, que o Castanhão encheu e sangrou, estabeleceu-se essa polêmica com relação ao volume de água liberado pelo Castanhão quando da abertura das comportas. Eu lembro que alguém defendia que se abrisse mais e alguém defendia que se reduzisse essa vazão. É nesse sentido que essa discussão que o doutor Liberato levantou, que compromete essa indução? Os instrumentos da política de água
são de boa concepção, a concepção inclusive de origem francesa. Eu acho que o pai cultural do modelo de água no mundo é a França. E o Comitê de Bacia é um galicímio de origem francesa, né? Essa palavra comitê. Isso não é um galicímio de origem autoritária, por sinal. Mas o instrumento é democrático, o fórum é democrático. A questão de apresentar propostas racionais é uma obrigação da agência gestora. Ela não pode, você não consegue chegar a um consenso, uma discussão de assembleia, porque a assembleia não resolve, não faz proposta. Eu não conheço nenhuma assembleia que conseguiu não fazer proposta. A proposta tem que ser levada e discutida na assembleia. O fórum é democrático, é um terço de usuário, um terço de representante da sociedade, quer dizer, 2/3 não é nem do governo, só um terço aqui de representante do governo. E esse é o lado mais racional da política de água. Então, a questão da água não se pode reclamar que não seja um fórum de decisão democrática. Agora, não se pode apresentar qualquer proposta. Vou dar um exemplo. Toda seca aumenta o consumo de irrigação. Essa história de dizer que o usuário economiza em seca é o contrário. O mundo constata que durante as grandes secas é a época que se irriga mais. Então, daí a crise no abastecimento. Há uma aparente contradição nisso aí, mas não é contradição. Claro, se eu não tenho seca, para que através das precipitações naturais eu possa produzir, eu recorro ao estoque de água que eu tenho para irrigar e produzir para que não falte alimento. Só que aí você tem o risco, se você não dosar, você pode produzir o alimento e mais tarde faltar a água. E comprometer o uso mais prioritário, que é o abastecimento d'água. O abastecimento humano e a dessedentação animal. Nós estamos conversando aqui só de quantidade, tá? E nós temos que falar de uso, né? O uso prioritário é o consumo humano, mas veja bem o seguinte, o doutor Iped já entrou com irrigação, então já é um outro uso, tá? Então essa comunidade toda tem que partir a demanda do uso. Para que eu quero essa água? Tá? Essa comunidade, ela tem que, não é chegar na Assembleia com a proposta, ela tem que dizer, tá certo? Qual é a necessidade do uso dessa água para essas comunidades. O que a doutora Robeísa citou é que em 2011, né, nós estamos em 2014, 2011, houve uma abertura de comporta no gerenciamento do Castanhão, tá certo? Que jogaram 400 milhões de metros cúbicos fora. Quer dizer, e o ano nós não tivemos mais inverno para repor. Uma outra coisa que a gente vê é a utilização dessas áreas lindeiras à água, quer dizer, as vazantes, que o doutor Ipedes conhece bem, e ao princípio era os vazanteiros e os pescadores, tá certo? Essa área de vazante, ela nunca foi bem tratada e bem proposta pelo governo, pelas comunidades, do uso, porque é o uso das áreas remanescentes do recuo das águas. Tá? Aí fala assim, não, porque vão jogar produto tóxico, vão jogar. Hoje o que cresce no mundo é a agricultura orgânica. Tá? E essa agricultura orgânica ninguém escuta, nenhum programa, nem ninguém nessa direção para você fazer uma utilização dessas áreas, que são as áreas frescas, são as áreas que sustentam de um ano para o outro a produção de alimento, a produção, o equilíbrio, dá o equilíbrio de sustentabilidade dessa população que vive. Estamos longe disso no Brasil, imagina o Nordeste. Pois é. Então, mas o Nordeste mais ainda, porque o recuo dessas... Você já imaginou hoje qual é a área que o Castanhão está liberando para esse tipo de agricultura? Para você desenvolver ali uma agricultura orgânica? Quais são as propostas que a gente tem em cima disso? Qual é, doutora Robeísa? A área da bacia toda é em torno para essa área que ele está... doutor Liberato. A área que está ficando disponível para os vazanteiros, áreas de vazantes. Eu acho que é em torno a área total da bacia é 44 mil hectares, né? Então acho que deve estar hoje em torno de 15 a 10 mil hectares. De 10 a 15 mil hectares
para as vazantes, para a produção da A agricultura. vazante é o pé de Irrigado, molhado. É o pé de molhado. molhado. Ele teria que medir São as áreas mais próximas. teria que medir o espelho Tá. do lago e ver Pra o saber. perímetro. É. Isso é que se forma área de vazante. Mas a maior contribuição da barragem ainda é na perenização do rio. E a maior consumo de água é de irrigação. Olha, tem uma coisa. 70% da água consumida no mundo é irrigação. A irrigação é a maior gastadora de água do mundo. É preciso ter muito cuidado, porque o conflito nunca é a indústria com o consumo. O conflito é a irrigação e o abastecimento humano. A propósito, quando se fala de indústria, essa água que a indústria consome, e aqui a indústria, de um modo geral, inclusive a que produz alimentos, sucos e tal, essa água é paga pela indústria? Sim. É? Há um preço equivalente? Qual é a tarifa dessa água que essa indústria paga? Porque nós, consumidores, pessoas, pagamos uma tarifa relativamente alta. A indústria tem, até onde eu sei, tarifas diferenciadas, tarifas menores. Foi uma das coisas que o plano, a mudança de comportamento e que nós implantamos foi exatamente isso. Quem é o dono da água? Tá? Então você tem o governo federal com as águas federais, os estaduais com as águas federais, mas essa água bruta tem um custo. Tá? E este custo é repassado então para as distribuidoras. As distribuidoras, no caso aqui do Ceará, é o CAGES, quer dizer, a Companhia de Águas do Ceará. A CAGES compra essa água, deveria comprar essa água de quem era o dono da água. Mas ela hoje está comprando essa água da COGEA. E a COGEA não está repassando nada, tá certo, para o órgão federal que toma conta da barragem. Então, o DENOX hoje não tem recurso para gastar no Castanhão, para manter a barragem, porque esse recurso é passado 100% para o governo do estado, a COGEA, que é a gerenciadora. Uma parcela desse custo, dessa água, nós não pagávamos águas até 86, né, quando nós começamos, foi quando nós implantamos, olha, a água tem que ser, é o conceito que nós trouxemos, a água, ela não é de graça. Não é que você paga os custos de gerenciar essa água e de ter essa água. Então, os parceiros, de bom ouvido, que todos os parceiros recebam. Foi tirado do DENOX, dos açudes do DENOX, 100% disso e não é repassado nada para ele. Em outras palavras, se há uma repartição nas despesas para que se tenha aquela água, você está defendendo que era justo que se tivesse uma repartição também nos lucros auferidos com essa, na receita dessa água, porque não há lucro. Receita. Há uma receita. Quer dizer, eu não posso Estado. Eu não posso querer que um órgão tome conta da infraestrutura toda, seja responsável por aquilo, e não venha o recurso que está sendo vendido daquele produto que está lá, daquela água, tá? Ele está vendendo e não está repassando nada para quem está tomando conta da infraestrutura. É polêmico isso aí. Isso foi repassado. O DENOX não pode reclamar. Se há um engenheiro, eu fui do DENOX, que sempre escreveu a favor do DENOX, sou eu. Posso dizer, ficar à vontade para falar isso. Só pode receber cobrança de água bruta o órgão que gerencia, quer dizer, que faz a OAM, a Operação, Administração e Manutenção. O DENOX não vem fazendo esse papel. Há muitos anos que o DENOX não faz esse papel. Não é o papel geral. O DENOX já teve no passado uma residência com engenheiro bem montado, onde ele tinha a administração das comportas, manutenção. Hoje ele não tem um recurso para manutenção. Posso defender meu órgão? O DENOX não tem um tostão para manutenção. O órgão que está gerenciando, recebendo dinheiro, deveria pagar. Claro, muito justo. Bom, mas não é o que ficou decidido no plano federal. Sim. Infelizmente, o DENOX não coloca o dinheiro para manutenção, não coloca dinheiro para projeto e não coloca dinheiro para operação. Então, quem vier assumindo esse papel? As autoridades estaduais. Deixa eu ouvir a representante do DENOX que está aqui presente, doutora Rubens. Realmente, nós estamos passando por um processo de reestruturação. Nós temos hoje na ativa 1.700 funcionários, isso é muito pouco para todo o Nordeste.
E o que o doutor Pérez falou é verdade. Nós não existe recurso na LOA para novos investimentos, não existe para custeio. E, especificamente no estado do Ceará, a Agência Nacional de Águas, através de duas resoluções, eu acho que a 51 e a 52, de 2008, ela repassou espelho d'água federal para a COGÉ. Só que, por lei, quem é para fazer a cobrança de água bruta seria agências de bacia, né? A COGÉ é a Companhia de Águas. Mas como a Agência Nacional delegou, então o DENOX ele não cobra água bruta. Ele não tem essa receita. A única receita que o DENOX tem é o do K1 e o K2, que são nos perímetros irrigados e só é efetivado mesmo uma dessas cobranças, que é em torno de 8,11 centavos por cada 100 metros cúbicos de água. Me dê uma ideia. Então, isso é só nos perímetros. Custa um castanhão desse hoje para o DENOX? Hoje? A manutenção dele, enfim, custa quanto hoje? Tem esses números? Você conhece algum senador ou deputado que fez emenda de manutenção? Não. Não existe deputado nem senador com emenda de manutenção. Só tem deputado e senador com emenda de construção de obra nova. Esse é o problema da cultura brasileira. Doutor, ele cobra da população 8 centavos por... Não, isso é uma portaria. Não. Essa aí é o K1. É o que... Quanto? Uma portaria do K1. Eu não sei a COGÉ cobra hoje da CAGES, da companhia que é a distribuidora, ou dos irrigantes, ela cobra uma percentual. Um percentual. Isso aí é de água bruta. Pois é, mas não tem um valor. Não, isso eu não sei. Este valor, eu deleguei para ele cobrar, porque o DENOX não pode cobrar. Sim, quem vai cobrar? Mas ela tem que pagar. Ela tem que pagar a manutenção, senão eu não vou existir. Como o doutor Ipé está falando que não tem nenhuma emenda, ninguém tem interesse em fazer manutenção, mas não precisa. Olha, se eu tenho o meu reservatório, eu tenho, sei lá, 6 bilhões, 4 bilhões de metros cúbicos, que alguém está gerenciando e vendendo aquele produto, e não quer repassar nada para manter, é sinal que isso vai se acabar. Erro no marco regulatório. Que aí deverá... Não, mas isso pode ser consertado. Exato. Isso é um gerenciamento dinâmico que a qualquer instante, como a história dos comitês de bacia, a representação dos comitês de bacia, um modelo, nós criamos um modelo, não quer dizer que ele seja perfeito, não. O que eu estou enxergando é que ele precisa ser pensado e ele precisa ser modificado. Você está defendendo o DENOX mais do que o... Não, eu estou defendendo a coerência, eu não estou defendendo o DENOX. Eu como empresário, rapaz, quem sustenta, quem paga, de onde eu tiro. Então, na hora que eu vejo, como eu sou usuário do Castanhão, né, eu sou usuário em dois sentidos, a água que eu bebo, né, aqui em Fortaleza, e sou usuário porque eu gosto de pescar lá. Então, eu tenho a curiosidade de saber, quando eu vejo alguma coisa quebrada, alguma coisa errada, eu vou ao administrador local, e, rapaz, não dá para ajeitar isso aí, doutor, eu não tenho nenhum tostão para manutenção. Deixa eu fazer mais um intervalo aqui, doutor Liberato, que a produção já me avisa que o nosso tempo para esse bloco se encerrou, e eu quero abrir o programa com a doutora Rubeísa, para que a senhora coloque para o assinante os números de recursos hídricos acumulados hoje. Porque como nós estamos nesse período aí de seca, vamos dizer assim, e com uma previsão de uma maior pelo fenômeno do El Niño, as televisões e jornais falam assim, Castanhão tem 32% de sua capacidade, Oroz está com, sei lá, 38%. Para a população isso não diz nada. O que significa 30% do Castanhão, o que significa 38% no Oroz, 40% no Banaboiú, em termos de volume, em litros, em metros cúbicos de água, e qual é a capacidade que essa água armazenada, estocada, esse estoque de água, vamos chamar assim, representa para o abastecimento, consumo humano, inclusive de Fortaleza. Esse é um problema que, nesse instante, eu acho que a população precisa saber, até por uma questão de consciência no uso dessa água, que ainda é um uso muito, eu diria, descuidado para ser educado. Tá? Um instante só e a gente volta.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, discutindo hoje a questão do gerenciamento de bacias, ou seja, o gerenciamento da água nossa de todo dia, que São Pedro está cada vez mais econômico em nos disponibilizar, né? Já que tem chovido pouco. Doutora Rubeiza, qual é a nossa capacidade hoje? Qual é o nosso estoque de água hoje no Ceará, diante dessa irregularidade do inverno desse ano e a previsão para o próximo ano? Fortaleza tem água hoje, falando, Ceará tem água hoje para quanto tempo? Essa pergunta é bastante difícil de responder. Estou lhe Porque fazendo essa pergunta bacias, porque né? São Paulo, por exemplo, o sistema Cantareira está com um pouco mais de 11%. Mas o governador de São Paulo está lá sem saber o que fazer e sem previsão. Vamos restringir somente a Castanhão, Oroz e Banabuiú. Oroz, que é o que abastece Fortaleza. Isso, as três maiores bacias. Com recarga zero, né? Com recarga zero. Se não tiver Levando em consideração que a gente gasta por ano 1 bilhão de metros cúbicos em abastecimento humano. 1 bilhão em Fortaleza por ano? Não, toda a região. Toda a região, todo o estado. Que o Castanhão, ele gasta. Então, nós teremos água para 2 anos. Com restrições, né? Seria não com restrições, com uso racional de água. Poderemos ter que adotar racionalização no uso de água no Ceará. Para que nós tivéssemos tranquilidade em 2 anos. 2 anos. Em 2 anos. Olha, veja que isto é um problema preocupante. E é bom que as autoridades comecem a pensar nisso, porque olha o problema de São Paulo. São Paulo achou que não chegaria ao problema que chegou e está aí a situação. Quer dizer, São Paulo começou assim. Agora vem a transposição, né? Tem duas coisas que é bom considerar. A administração da água é como se fosse o salário do caixeiro viajante, se administra o açude. Só para o povo entender. Um caixeiro viajante, ele não tem salário fixo. No fim do ano ele ganha mais, no começo do ano ganha menos. Ele não pode gastar mais do que a média que ele ganha, senão ele fica devendo. Então o açude público é a mesma coisa. É um caixeiro viajante. Você tem que trabalhar com a média anual. Você só libera a média anual. E independe do volume dele. Fortaleza consome 10 metros cúbicos por segundo. Você tem que mandar todo dia 10 metros cúbicos para Fortaleza. Pouco interessa se o Castanho está com 30, com 15, com 20, qualquer coisa. Tem que vir aquela vazão, que é a vazão que a população consome. Esse é que é o problema. Então você tem que ter cuidado com a reserva e a recarga do açude. Agora, o Castanhal tem uma vantagem, que abastece o complexo industrial metropolitano de Fortaleza. É que ele não depende do regime meteorológico da zona de convergência, que essa é a mais carente e a mais vulnerável. O Castanhão recebe água do regime de Frentes do Sul, que é muito mais frequente. O Cariri sempre foi mais chuvoso, que é muito mais frequente. Então há sempre chuva no Cariri. Esse regime meteorológico do sul do estado é melhor do que o da zona de convergência. Então, como o Salgado é o principal manancial da região do Cariri, junto com o Cariús, há sempre possibilidade do Castanhão receber água, como já recebeu esse ano, cerca de 200 milhões. Quando nós estamos falando... Aliás, eu estava falando Banabuiú e Oroz e o Castanhão, mas o Oroz hoje não contribui mais para o Castanhão, não. O Oroz hoje já foi feita as transposições para os açudes da COGÉ, do Estado. Então, a Fortaleza não consome mais água, pelo que informações que eu tenho, o Oroz não manda mais água para o sistema de Fortaleza. Doutora Rubeiza, a senhora confirma essa informação, já que são açudes monitorados pelo DENOX? O Castanhão é que manda para o sistema Pacoti Gavião. Mas também porque não precisa. Né? Porque se precisar, entra, se mas precisar, não... o Oroz municia porque também. ele... Mas e como é que... Porque o Oroz não comprometeu-se agora para fazer a transposição da água do Oroz para aqueles açudes da... Mas muito pouco. O Figueiredo consome uma vazão de 2 metros cúbicos. O Oroz tem uma reserva para 10 metros cúbicos por segundo ou 11.
Né? Nesse ponto aí. Porque hoje o Oroz não está contribuindo. Não precisa, porque o Castanhão dá conta do recado. Então, o que a população precisa saber? O Figueiredo, vocês estão esquecendo. É que quando saiu a manchete no jornal, Castanhão está só com 30% da capacidade. Se ele está com 30% da capacidade dele, porque ele já transferiu para o Pacajus está com 70%. Então a água que está no Pacajus é a água do Castanhão. Do Gavião está vindo todo dia pelo canal da integração 9 metros cúbicos por segundo. Agora não pode vir mais porque o canal não cabe, viu? É bom lembrar que o maior problema do Ceará hoje não é o Oroz nem a situação do Castanhão. Mas ele tem é o canal da integração que só consegue mandar 50% da sua vazão. Você vai ter o canal do trabalhador lá embaixo que manda também. Também não está completo, falta fazer a reforma dele. O problema dos dois canais é que falta, tanto do canal da integração como do trabalhador, concluir as obras que vão dobrar a vazão do canal. Vocês me permitem? O canal de integração é 20 metros cúbicos. Ele só pode levar 10. Porque só está feita a metade das obras de integração dele. Olha, o que eu queria Esse é um chamar a problema. atenção, Outro problema que eu ouvi uma palestra que foi dada agora pelo atual ministro na Federação das Indústrias, ele dizer que o Castanhão, na hora que receber as águas do São Francisco, ele vai operar com 4 bilhões. Uma barragem que, teoricamente, ela seria 6 milhões e 700. Milhões. Eu acho que ele está se referindo à cota operacional 100 de projeto. Não é nem a cota operacional, é abaixo da cota operacional, porque a cota operacional 100 do projeto, ele é 4 bilhões e 400. 4 bilhões e 400 milhões. Com 4 bilhões, ele está 10% abaixo da cota de operação. Da cota de operação de projeto. De projeto. O que eu quero chamar a atenção... Então, veja bem o seguinte, e a justificativa dele é que quando ele precisasse de água, ele tiraria do seu... Não, a água está lá, eu tiro essa água. Agora, pergunto eu, porque eu fiquei... Essa água que a natureza me dá para eu colocar o açude em 6 e eu gerenciar o que eu quiser, é uma água barata, de graça. Eu vou preferir pagar a água para poder manter essa modelagem, esses 4 milhões? Doutor Ipérez podia dar uma aula para a gente aqui desse pensamento aí, que eu acho meio estapafúrdio. Olha, se eu posso 6.700, eu vou baixar para 4, porque se eu precisar, eu vou buscar no São Francisco, só que tem 3 estações de bombeamento. Essa água é caríssima e a outra é de graça que eu estou jogando fora. Tem um problema. Dá uma aula pra gente aí. Não, não é nem aula, não. O problema é o seguinte: ninguém enche açude com estação de bomba, não. Quem pensar que o São Francisco foi feito para encher açude com bomba, quem enche açude é chuva. É chuva. Não é bomba, não. Esse é o meu pensamento. A bomba é só um socorro hídrico. Você conhece que um carro viaja com 4 pneus. Precisa mais do que 4 pneus para um carro viajar, não. Mas você não vai uma viagem longa com segurança sem 5 pneus, que é um subsalente. O São Francisco não passa desse subsalente na fronteira. Se houver necessidade para um socorro de consumo humano... Mas eu estou tirando um pneu do meu carro, estou andando só com 3. Vamos irrigar... A grande vantagem do São Francisco é que qualquer água que venha serve para melhor usar e gerenciar as águas dos açudes locais. Mas eu preciso... Porque nós atualmente... Doutor Liberato, nós trabalhamos com a média. Quem trabalha com a média é medíocre. É medíocre. Quem usa... Sabe por que a gente trabalha com a média? Com medo do açude secar. A gente só usa metade do copo. Aí eu não deixo ele encher. Eu tenho medo dele secar. Mas se tiver o São Francisco, eu posso usar melhor a segunda metade do copo. Uma água cara? Para irrigação. Não, é uma água barata. Eu estou falando de água barata. Não é água barata, não. Porque a água do São Francisco é só para abastecimento humano. Aí é que está a diferença. Eu uso para as atividades produtivas a água local com mais exaustão, com mais desafio, porque eu sei que tem um socorro na fronteira da transposição. O pneu subsalente, o socorro hídrico. Por isso que eu vou, no lugar de usar a média, porque a média é assim, eu só uso a média porque eu tenho medo do assunto secar. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: nós estamos discutindo um assunto que, ao contrário do que possa parecer para o assinante, ele é de uma gravidade, de uma complexidade sem igual. Se eu tenho uma seca, eu tenho a possibilidade de produzir alimento pela irrigação, pela importação, de alguma forma para abastecer. Se eu tenho,
uma necessidade de solo, eu verticalizo e construo solo artificial. Mas para construir solo artificial, eu preciso de água. E água boa, não pode ser água do mar, não. Né? Porque teria que sair muito caro. E água, eu não fabrico. Ponto. Enquanto eu tenho essas alternativas para as outras coisas, eu não tenho para água. Você conhece alguém que fabrica água? Tem alguma fábrica de água aí? Conhece? Você, então, Arnaldo, ainda tem um problema, Arnaldo. Nem a dessalinização, que seria, em última análise, um recurso esse sobressalente, esse STEP aqui, muito bem aludiu o professor Hipéride, nós não temos ainda em capacidade suficiente para isso. Isso é para mostrar que nós temos que ter muita responsabilidade a partir de agora com a utilização da água, doutora Rubeísa. Arnaldo, E não há uma campanha. Ainda tem um problema. Nós investimos recursos, estamos pagando, para uma barragem de 6 bilhões e 700 milhões. E eu vou usar só 4. E esse dinheiro que eu fiz, que eu gastei nessa barragem, onde é que fica? Eu, contribuinte, como é que... Estou me sentindo incomodado. Deixa eu ouvir o Denox aqui. Bom, eu não assisti essa palestra, eu não estou sabendo nada sobre isso, né? Que a palestra do ministro, que ele disse que o Caixaião pode operar abaixo, vai operar só com com 4 seus milhões de metros cúbicos. Porque, com necessidade, ele buscaria água do São Francisco. É isso. Isso. Tá? Então, a exposição é essa que está parada ainda. Né? Sobre isso aí eu não poderia opinar, né? Eu não assisti, eu não sei sobre isso, mas eu acho que, pelo menos, dá para operar com bem mais, porque é uma recarga que está vindo a mais. É uma recarga de segurança, como o segurança. doutor Pérez falou. Então, eu posso ter água de graça, quer dizer, aumentar, ir para uma cota 102, aí, 103, onde eu fico aí com 5 bilhões e 700 milhões, entendeu? Vou gerenciar o que tem. E numa necessidade, eu vou buscar lá. Mas eu vou gastar, mas se o meu reservatório comporta mais, por que eu não trabalho no nível mais alto? Que a vazão regularizada com água de graça. Água de graça. A vazão regularizada de projeto do Castanhão é 30 metros cúbicos por segundo, né? Então, o que faria sentido era que entrasse, né, com a transposição os 30. Eu não acredito que o ministro, ao falar essa questão dos 4 bilhões, ele está trabalhando com a média do volume do Castanhão. Talvez foi entendido para o público comum que ele estava querendo operar o Castanhão com 4 bilhões, porque eu acho que o doutor Teixeira jamais ia dispensar a reserva adicional das comportas, porque o Castanhão foi feito para guardar uma enchente centenária e aquela enchente centenária se transforma em volume regularizado e reserva também. Bom, ele não pode dispensar essa reserva. Deixa eu encerrar, a produção já me dá sinal aqui que nosso tempo se esgotou, só tenho aqui mais um minuto. Eu queria então encerrar esse programa pedindo, quer dizer, licença aos senhores e ao assinante, para colocar um assunto que me parece ser o sentimento da grande maioria da população. Eu estou me referindo à Copa do Mundo e os seus problemas. Na semana que passou, esteve aqui em Fortaleza esse franco suíço falsificado, Jerome Volker, e todas as vezes que este senhor passa por uma cidade brasileira, ele causa o maior transtorno para a população local. Eu nunca vi o governador do estado do Ceará, eu nunca vi a presidente da República, que já veio aqui várias vezes, isolar uma avenida inteira, uma área inteira de Beiramar, de Praia de Iracema, tá, porque estavam passando por lá. Este senhor, todas as vezes que vem aqui, o aparato que tinha de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Militar, na semana que passou, da sua passagem por aqui, é qualquer coisa sem limite. Eu pediria até que a outra câmera visse aqui. Aqui no Ceará, com a devida permissão do assinante, que causa inveja a nós, né? A gente conhece que vivemos na insegurança, tanta segurança, e nós que vivemos aqui. Aqui no Ceará, a gente tem um dito popular, muito conhecido, que diz o seguinte: quem muito se abaixa, o fundo aparece. Nesse episódio do Brasil, diante da FIFA, o Brasil não só mostrou o fundo, o Brasil está nu.
está nu diante de uma Copa do Mundo que deveria ser chamada de Copa da Corrupção. Estádios projetados para ser feito com 600 milhões, 700 milhões, que já era uma coisa absurda, estão hoje orçados em 1 bilhão e 800 milhões e ainda inconcluso, como é o caso da Arena de Brasília, a Arena Mané Garrincha. As tais obras de mobilidade urbana que se disse que se ia fazer, acabaram por ficar pelo meio do caminho, que seria o legado para a população e que não foi feito. E nós ainda temos que, porque um indivíduo desse vem aqui para supervisionar, para dizer o que quer e o que não quer, mobilizar todo esse aparato que nós temos, olha, isto é de causar uma indignação coletiva, independente até da paixão que se possa ter pelo futebol. E eu estou fazendo aqui, nesse instante, esse chamamento para uma coisa. Eu estou ouvindo falar, todos nós, que como as obras do aeroporto acabaram por não concluir, a Infraero acaba de anunciar a rescisão do contrato, vão fazer um tal de um puxadinho, exigência da FIFA, que vai custar aos cofres estadual e federal nada mais, nada menos do que 30 milhões. Quando dizem que é 30, é porque é 40 ou 50. Que quando a Copa terminar, desmancha. Eu queria pedir, sei que o governador tem pouca interferência, mas tem alguma, que não deixasse construir esse tal puxadinho e sugerisse, pelo menos, que se ampliasse o nosso antigo aeroporto Pinto Martins, o velho, ali do outro lado, está do outro lado, que provavelmente com 5 milhões ou 10 milhões se dota aquela estrutura das condições suficientes só para esse evento. E pelo menos não se terá que desmanchar depois, como será desmanchado esse tal de puxadinho. Isso é gerenciamento. Pois é. Destina parte dos voos para lá. Nós não podemos aceitar isto. O que esta FIFA está impondo ao Brasil e aos estados está passando dos limites há muito tempo, sem contar com todo esse prejuízo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu fui procurado por um sem número de pessoas durante toda a semana, indignadas, reclamando, e eu não poderia deixar de colocar aqui, quer dizer, essa indignação, que também é meu, que é de todos nós com o que está acontecendo, de desmandos em nome dessa tal Copa do Mundo, e ainda mais vem, sim, sem contar que esse cidadão, lembra-se que ele disse que o Brasil tinha que levar um chute no traseiro? Ainda é este senhor que disse lá atrás, no início, que o Brasil precisava levar um pontapé no traseiro. E vem para qualquer cidade do Brasil, e o Brasil, que foi chutado no traseiro por ele, coloca todo o seu aparato de segurança que não disponibiliza para a sua população, que está aí entregue à violência, tudo isso. Em nome do quê? Até quando o Brasil não é mais uma republiqueta? Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos nossos convidados, os professores Hipérides Macedo, a doutora Rubens Holanda, ao professor José Liberato e, em especial, agradecendo a você, assinante, com mais uma edição e um convite para um próximo Visão Política. Até lá.